Deixa eu te fazer umas perguntas. Já faltou a você coragem para anunciar o Evangelho? Ou talvez, já faltou a você coragem para se posicionar diante de uma situação embaraçosa que coloca em descrédito a sua fé, os seus valores cristãos? Ou quem sabe, já faltou a você coragem para iniciar uma empreitada, uma jornada ministerial que colocasse em xeque alguma programação sua, tempo ou recursos? Creio que boa parte de nós cristãos já sofreu com algum tipo de falta de coragem em algum momento da vida. E nós vamos conversar sobre isso. Mas antes eu quero dizer, como sempre digo, que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui na minha casa. Vamos abrir o coração aqui, bater um papo, uma conversa sadia. Já vai deixando aí nos comentários se você já passou por esse tipo de situação de falta de coragem. Ou então, quem sabe, você está a fim de fazer um pedido de oração? Nós vamos orar por você. Afinal de contas, todos nós somos irmãos em Cristo. Deixa aí também o seu like, deixa também aquele compartilhamento, né? Compartilha com alguma pessoa que você ama, que você acha que precisa ouvir essa mensagem. E fica comigo até o final desse vídeo. Nós vamos orar juntos, beleza? Em Atos, no capítulo 4, tem um texto excepcional em que os discípulos Pedro e João estavam ali pregando o Evangelho, realizando milagres e anunciando que Jesus Cristo havia ressuscitado dos mortos. Isso é uma ofensa à crença dos saduceus, que não acreditavam na ressurreição dos mortos e que também não enxergavam em Jesus Cristo um Messias. Logo, aqueles homens eram como se fossem blasfemos, como se eles estivessem blasfemando contra Deus e mereciam a morte. Porém, corajosamente, os dois continuavam a pregar o Evangelho, mesmo sendo pressionados pelas autoridades judaicas da época. O que você faria nessa situação? Eu te pergunto, será que você continuaria pregando ali com coragem? Ou será que você deixaria quieto? Não, cara, tô aqui de boa, na minha, não esquenta comigo não. Lembrando que momentos anteriores o próprio Pedro havia negado Jesus, muito provavelmente por falta de coragem. Então a falta de coragem às vezes nos alcança, às vezes faz parte da gente em muitos momentos da nossa vida em que a gente é constrangido ou que a gente corre o risco de perder alguma coisa, não é verdade? Porém, eu quero trazer um princípio importante que está nesse texto, lembrando, esse texto está escrito lá em Atos, no capítulo 4, e algo muito interessante é que Pedro e João estavam cheios do Espírito Santo. Por isso, eles anunciavam a Cristo com tanta coragem. É difícil nós falarmos a respeito dessa esperança se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que nos leva a anunciar, ele é que nos impulsiona a anunciar as boas novas do Evangelho. Então, uma evidência forte de uma pessoa que está cheia do Espírito Santo é coragem para se posicionar e para anunciar as boas novas de Cristo. Mesmo pressionados, aqueles homens não negaram a sua fé. A gente tem dois exemplos muito interessantes. Talvez as três perguntas que eu fiz no início estão aí postas adiante de vocês. Olha só, aqueles homens largaram tudo, colocaram suas vidas em risco para iniciar uma trajetória apostólica, ministerial. Eles eram pioneiros na plantação de igreja e também tinham a autoridade apostólica porque eles caminharam com Cristo. Outro ponto muito interessante é que eles estavam sendo constrangidos diante de outros judeus, diante de outras pessoas, porque as pessoas acreditavam que a fé deles era tolice e, mais do que isso, era uma blasfêmia. E além disso, eles estavam sendo ameaçados, de fato, a pregar, por pregar o Evangelho. Então a gente vê que eles estavam tendo muita coragem, colocando tudo ali em risco por amor e por
desejo de pregar o Evangelho de Cristo. Mas por que eles conseguiram fazer isso? Porque aquela força não vinha deles. Era uma ação do Espírito Santo na vida deles. O interessante é que no final do capítulo, aqueles homens são libertos, Pedro e João se encontram com a igreja e a igreja orava pedindo o quê? Coragem. E eles se encheram do Espírito Santo e de temor e foram anunciar o Evangelho corajosamente. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para termos coragem. Por isso nós precisamos, como igreja, clamarmos por coragem. Na minha igreja nós temos o hábito de sempre orarmos pelos missionários, principalmente aqueles que estão em países onde o Evangelho é perseguido, para que eles tenham coragem de anunciar as boas novas. Porque quando a igreja ora, o Espírito Santo toma as pessoas, dando a elas força para anunciar o Evangelho. E coragem, estou falando coragem demais, né, gente? Mas é para enfatizar bem, para nós sermos corajosos, para nos posicionarmos diante de tantas coisas que têm acontecido nesse mundo, que colocam em xeque, talvez, reputação, recursos, bens, relacionamentos. Para isso é necessário termos coragem. Amém? Então vamos orar pedindo a Deus essa virtude tão maravilhosa que nos impulsiona a levar o Evangelho e a vivermos, não apenas levarmos, mas vivermos em plenitude. Deus, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos deu de falarmos a respeito da Tua Palavra. Dá-nos coragem, Pai. Coragem como igreja, como povo escolhido Seu, como servos do Senhor, para anunciarmos as boas novas, para nos posicionarmos diante de tantas falácias, diante de riscos que nós podemos correr por anunciar a Tua Palavra, diante de percas que podem acontecer ao anunciarmos a Tua Palavra. Ajuda-nos, Pai, a sermos servos corajosos que anunciam o Evangelho corajosamente, Pai. Peço que o Senhor abra o coração de cada irmão que está me ouvindo aqui, dando a eles essa virtude tão linda, Pai. Dando a eles essa força tão linda. Nós precisamos, ó Pai. Em muitos momentos me faltou coragem. Eu sei que eu errei em muitos momentos da minha vida, mas eu peço que o Senhor me cubra de coragem, assim como os meus irmãos que a mim escutam, Pai. Ó Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Eu oro no poderoso nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Essa é a palavra que eu tenho para vocês hoje. A gente vai se ver em breve, se o Senhor permitir. E eu peço que vocês deixem o like, caso não deixaram, comentem aí, compartilhem essa mensagem para ela chegar mais longe. Gente, essas ações que vocês fazem aí ajudam demais esse canal a crescer, beleza? E muito obrigado você que chegou até aqui, que o Senhor te abençoe muito. Até breve.